Olá pessoal, eu sou Felipe Teres, serei seu professor de comunicação empresarial, beleza? Vamos lá, roda a vinhetinha. Vamos lá pessoal, para começar, para dar início à nossa jornada, falaremos do que dá o nome à nossa matéria, né? Que é comunicação. E o que é comunicação? Comunicação é o ato de transmitir uma informação através da linguagem. E o que é linguagem? Linguagem é um processo comunicativo com qual as pessoas interagem entre si. É uma forma de transmitir uma ideia, um sentimento, através de signos convencionais. Que são os signos convencionais? A nossa língua, a nossa escrita, a linguagem oral ou não verbal, verbal ou não verbal, tá certo? E essa pode ser como não verbal. Um exemplo de linguagem não verbal que nós temos, sinais de trânsito, placas de acessibilidade, uma linguagem não verbal, uma linguagem artística. Existe um pintor que eu gosto muito, que é o Modigliani, os quadros dele falam pelo olhar, são famosos pelo olhar. Dá uma olhada que eu vou botar uma tela para olharmos, para vermos. Então são expressões que visam a transmitir ideias, pensamentos, certo? Pode ser oral, não oral, verbal, não verbal, ok? Essa é a ideia da linguagem. A linguagem verbal é transmitida através da língua. E o que é a língua? Senão um conjunto de palavras organizadas gramaticalmente, que levam um caráter, um cunho muito forte social e cultural. Vocês querem uma ideia, por exemplo? Na língua inglesa, existe uma expressão para saudade, que é I miss you, mas não existe a palavra saudade. A cultura deles é assim. Assim como você pode ver em palavras mais pejorativas, que para nós não é tão desagradável assim, mas para eles é muito mesmo. Você chegar nos Estados Unidos e chamar alguém de nigga, ele sai da porrada. É problema sério. Ou seja, nas nossas palavras são carregadas de cultura, são carregadas de caráteres culturais e sociais. Beleza? Então, dentro dessa ideia de linguagem, de língua, a gente entra com um discurso. Agora eu vou te falar o que é discurso por uma ideia de um filósofo e linguista pensador, Mikhail Bakhtin. Bakhtin falava que todo discurso é ideológico. Ah, mas o que isso quer dizer, que doideira? Sim, isso quer dizer que toda palavra, tudo que nós falamos, tem a ideia de convencer alguém a algo. Inclusive o que está acontecendo agora. O meu discurso tem a ideia de convencer vocês do que Bakhtin falava. Tá certo? Então vamos pensar que toda vez que alguém promove um discurso, uma fala verbal ou escrita, ele tem a intenção de te convencer. O maior exemplo disso são os textos e propagandas televisivas, escritas no contexto geral. Sempre tem o objetivo de te convencer. A maioria das vezes usam ou usavam, que agora o CONAR não permite mais, que é o órgão que regulamenta as propagandas, que é os verbos imperativos. Compre, faça, seja. Tem que ser assim. Tem que ser. Entenderam? Então todo discurso tem a ideia de carregar ideologia. Sempre. Sempre. Segundo Mikhail Bakhtin. Ok? Então, pessoal, só para a gente fazer um mont passant bem rápido, vamos analisar esse círculo aí e vamos pensar como comunicação algo mais macro, maior. Depois dela vem a linguagem, porque a comunicação se dá através da linguagem, e essa linguagem, quando verbal, se dá através da língua, que nada mais é do que o nosso idioma. É a forma ao qual nós promovemos a comunicação. Ok? Dando continuidade, continuando a ideia, nós vamos pensar aí no texto. O que seria um texto? Um texto, para muitos autores, para muitos linguistas, é a interação entre autor, texto e quem lê. Aí se forma um texto, porque aí é sempre carregado da ideologia, seja ele na forma escrita ou na forma oral. E a textualidade, professor? Textualidade são aqueles elementos que vão corroborar para que o autor consiga passar a mensagem dele ao leitor. Isso pode ser coesão, coerência, nós vamos falar disso mais pra frente. Mas só para ter uma ideia, é aquele tipo de texto que você pega o cara começando falando de futebol, termina falando de motor de avião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele precisa de elementos textuais para que a ideia dele seja transmitida.
Senão não vai ter entendimento, senão o texto dele não vai ter sentido, não vai ter textualidade no texto. Ele pode até ter um conjunto de palavras amontoadas ali, que é um texto. Agora, a textualidade, se ele vai conseguir passar o que ele queria, já é coisa diferente. Vamos ter cuidado com isso e vamos pensar nisso no futuro. Pessoal, pegando o gancho de texto, estamos falando de texto, vamos falar da parte de hipertexto. Essa nova configuração de texto que existiu nessa nossa era da internet, essa era do cyberespaço. Esse cyberespaço é o espaço da internet, é esse espaço virtual, onde nós somos acostumados a navegar o tempo inteiro e encontrar uma infinidade de informações. E não tem como falar desse assunto sem falar do pensador Pierre Levy, que foi o pioneiro nessa ação, nesse tipo de pensamento voltado para a internet. E Pierre Levy nos fala dessas novas práticas culturais que surgem com o advento da internet, com esse boom da internet no mundo. Então, quais são essas novas práticas culturais? Essas novas práticas culturais vêm da formação de palavras como perfil, enviar e-mail, dar like, compartilhar, o app. Tudo isso forma uma nova cultura. E Pierre Levy vai nos falar que as pessoas hoje elas estão interconectadas, diretas ou indiretamente. Como assim? Vamos dar um exemplo. Se você chega na internet, eu sou amigo de João no Facebook. E João é amigo de mais 30 pessoas. Indiretamente, eu estou conectado a essas 30 pessoas amigas de João. É tanto que se João postar alguma coisa, marcar, sai para mim, etc. Mas as ideias, elas estão circulando ali o tempo inteiro. A internet, ela está o tempo inteiro nos conectando. As ideias, elas estão diretas ou indiretamente conectadas. Pierre Levy também nos fala sobre inteligência coletiva, que nos leva a essa ideia de ideias conexas. Hoje, diferente de antigamente, na minha época, quando eu era pequeno, a gente usava a Barça. Nossa, quem tinha a Barça era uma loucura. Era uma coletânea de livros com os conhecimentos do mundo. Não é? Que naturalmente, obviamente, ficava defasado. Então você tinha que comprar outros volumes. Hoje não, hoje você tem acesso ao Louvre, que é um dos maiores museus do mundo, na França. Você entra lá no site do Louvre e conhece, vê a Mona Lisa e etc. Você tem acesso a uma infinidade de artigos científicos, a livros em PDF, etc. Então o conhecimento está o tempo inteiro compartilhado. Mas isso também não quer dizer que existem as mazelas disso, como existem fake news e etc. Temos que ficar espertos também com a fake news. E dentro dessa ideia, pessoal, Pierre Levy também fala que a internet ela gera uma construção de grupos afins. O maior exemplo disso era o Orkut. No Orkut você tinha literalmente comunidades. No Facebook você tem fanpages. No WhatsApp você tem grupos. São grupos de pessoas que estão afins a um determinado assunto. A internet ela vai agrupando essas pessoas, ao invés de segregar. Pierre Levy também fala que a internet ela deveria servir como uma ferramenta de democratização, uma vez que esse conhecimento, ele, na maioria das vezes, está aberto a todos, né? Exceto alguns sites, um ou outro de notícias que você tem que pagar para ter acesso, mas ainda assim encontra-se muitos sites muito bons que estão abertos a todos, né? Só uma dica para quem não conhece, existe o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, você coloca lá uma chave de pesquisa, por exemplo, Machado de Assis, ele vai sair uma infinidade de pesquisas sobre Machado de Assis, mas em livros, artigos científicos, o qual Machado é citado. O Google Acadêmico é, sim, segundo Pierre Levy, né, assim, basando em Pierre Levy, uma ferramenta de democratização muito, muito, muito boa para quem está estudando. Fica aí a dica. Por fim, pessoal, vamos falar da escrita nesse cyberespaço. Como eu tinha comentado, de comentário bem raso, a escrita está sendo modificada, porque hoje existe um novo gênero textual chamado internetês. E dentro do internetês, imagina você dentro de um grupo de WhatsApp com seus colegas da rua, seus amigos, afins, parentes, não sei, e você começa a usar a norma culta lá o tempo inteiro. Você vai parecer pedante, vai parecer chato, as pessoas vão entender. Você vai começar a escrever com textão. Hoje em dia, quem escreve com textão é até meio estigmatizado, né? Pô, fulano, ela já meteu textão, textão no Facebook, textão aqui no grupo, tá chato, né? E não deixa de ser uma verdade. Não deixa de ser, porque dentro daquele gênero não cabe mais textão. A internet, ela copia a oralidade. A velocidade da fala tenta-se copiar na escrita. É VC, é não, só um N,
que, só o que, não tem o é junto, então tenta se copiar a velocidade de fala. Quanto mais rápido você escrever, deixar a mensagem, mais rápido ela vai ser vista, mais rápido vai ser respondida, e é um tipo de comunicação que copia a oralidade. Novamente, estou batendo nessa tecla porque é uma verdade gigantesca. Também, pessoal, dentro desse universo de cyberespaço, existe a ideia de hipertexto. A ideia de hipertexto ela é fantástica, ela também é traduzida aqui nos textos escritos, mas a gente conversa sobre isso posteriormente, porque é algo que divide os linguistas. Mas a ideia de hipertexto, surgida ali na década de 90 e etc., o próprio Pierre Levy coloca que são textos que te levam sempre a outro lugar. São textos que geralmente tem um link. Tem links lá que você clica e vai gerando hiperlink de hipertexto. Vou dar um exemplo. Quando você lê uma matéria lá no G1, você coloca lá G1 e lê a matéria inteira. Aí no final ele coloca lá, lê também, entenda também, ou no meio do texto, quem já ouviu o Wikipedia? Já abriu o Wikipedia? Abre o Wikipedia e vai estar lá. Ele começa falando um texto sobre comunicação social, vai falando sobre o curso de comunicação social, e no fim ele vai falar, comunicação social pode ser dividido entre jornalismo e publicidade e propaganda. Esse jornalismo está em azulzinho, você clica, ele já vai te levar para um outro texto falando só sobre jornalismo. Você clica lá em publicidade e propaganda, o outro texto só sobre publicidade e propaganda. Dentro de publicidade e propaganda, ele já pode vir com uma outra ideia. E você clica lá e ele vai falar, dentro de publicidade e propaganda é possível usar-se os programas Dreamweaver ou fazer fotografia. E dentro de fotografia você clica e vai te levando a outro, e outro, e outro, e outro. E é isso que é a ideia de hipertexto. Você lê, descobre o que é, volta para aquele texto que você estava e por aí vai. Pessoal, essa foi nossa aula inicial, só para termos uma ideia da profundidade de comunicação. Afinal, o nosso curso é de comunicação, é de nos comunicarmos, dar preferência à norma culta, haja vista que nós estamos falando do nosso trabalho, é isso? Estamos procurando formação para o trabalho, então a norma culta, ela imperará no nosso curso do início ao fim. Mas isso não quer dizer que não devamos entender as outras normas, né? Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, me ligue, me mande um WhatsApp, meu número está aqui embaixo, meu e-mail também. Não deixe de me procurar, não existe dúvida boba, toda dúvida é pertinente, que não seja da matéria que eu puder explicar. Também sou professor de língua portuguesa e língua inglesa aqui na Alice Rosmeister. Não deixem de me procurar, ok? Grande abraço, fiquem com Deus.